Mateus 28, de 1 a 10. Olha o que diz na palavra do Senhor, é um relato da ressurreição de Jesus. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: "Não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos, que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês." E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: "Salve!" E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: "Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão." Eu não sei se vocês viram essa semana essa foto maravilhosa na internet. Olha, um de vós não tem parte comigo. Por quê? Essa imagem, ela fala assim, sobre o conhecimento da Páscoa. Quem conhece a Páscoa entende os dois lados do assunto ali. Sabe que é muito popular falar do coelho e parece que é menos popular falar de Jesus, que é exatamente a pessoa principal ou exclusiva da Páscoa. E será que as pessoas estão sabendo exatamente o que é a Páscoa? Essa mensagem de hoje é para nos ajudar nesse entendimento. Então a pergunta é: será que as pessoas sabem realmente o significado da Páscoa? Será que você e eu estamos vivendo realmente o significado da Páscoa em nosso dia a dia? Não precisa ser um dia só. Glória a Deus, porque não precisa ser uma vez só no ano. Já pensou? E nesse relato da ressurreição de Cristo, nós vamos aprender juntos o significado da Páscoa para o nosso tempo, a partir de umas peculiaridades do texto. Primeira peculiaridade é o que está no versículo 1, logo no início. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. Por que a semana? 7 dias. E aí o Antigo Testamento trabalhará 6 dias e no 7º descansará. Porque o 7º é dia do descanso, é dia do Shabat. Sábado. Então o domingo é o Dominus, é o dia do Senhor, é o dia da ressurreição, é o primeiro dia da semana. Nós estamos vivendo hoje o primeiro dia da semana. Passado sábado, no começo do primeiro dia da semana, elas não podiam sair no sábado, que era o dia do descanso. Então elas esperaram o último momento do sábado, o primeiro momento do domingo e foram. Por isso que vários textos falam que na madrugada, usam a expressão madrugada. E aqui falou no começo do primeiro dia da semana. Seria em torno de 6 horas da manhã. O que isso significa para nós? Prioridade, urgência. Não posso esperar mais. Eu quero fazer uma homenagem para Jesus. Eu vou ao túmulo. Na primeira oportunidade eu vou, porque isso é especial. Isso é importante. Isso tem grande significado para a minha vida. O que a gente está reconhecendo nessa expressão, nessa peculiaridade do texto? Urgência, prioridade, reconhecimento da importância. Era o valor que elas davam a Jesus, sua mensagem e o tempo que viveram com Ele.
Elas precisavam expressar alguma coisa por Jesus. Então, o que Jesus é para nós? É urgência? É importante? É prioridade? É isso que a gente precisa aprender para que a gente viva no dia a dia o significado da Páscoa. Jesus precisa ser para nós prioridade, urgência, importante, acima de muitas coisas a gente tem que deixar. Eu lembro o que a gente precisa para não rejeitar o Senhor, o que a gente precisa abrir mão na nossa rotina para estarmos na presença de Deus. Mas eu quero caminhar um pouco mais. A segunda peculiaridade do texto, o que a gente vê no mesmo versículo, mas na sua segunda parte. A parte B diz que Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Elas tiveram experiências com Jesus e foi muito significativa para essas mulheres. Elas foram ao túmulo com a expectativa de homenagear Jesus, cuidar de Jesus que estava morto. Tinham tido experiência concreta de ver Jesus sendo morto e sepultado. Era a experiência que elas tinham, era o fim, era tudo que elas poderiam relatar até aquele momento de coisas concretas. Eu sei, elas caminharam tudo, vários tempos da vida delas, aprenderam com Jesus, mas elas tiveram uma experiência concreta. Ele está morto e é lá que eu vou. Aí a pergunta que vem para nós é: para onde nossas experiências com Cristo têm nos conduzido? Para onde nossas experiências de vida têm nos conduzido? Que tipo de experiências a gente tem com Deus? Será que tem experiências que a gente tem vivido na vida que elas são tão limitantes que elas impedem até a gente de se aprofundar na convivência com Deus? Temos experiências com Deus, é só na televisão, por exemplo? É só uma experiência que alguém nos contou um dia? Ou um relato que eu escutei na história? Na história diz que é antes de Cristo, né? E depois de Cristo. É só isso que é Jesus na vida? Será que a gente tem um conhecimento, Deus como um simples conhecimento, uma teoria? Ou como uma pessoa com quem se pode conviver? Uma pessoa que é o Criador e Senhor da história. Quando a gente considera o Senhor como Senhor da história, o que a gente vê, né? Quantas coisas acontecendo no mundo, mas Deus é o Senhor da história. Tenha a permissão do Senhor, porque algo muito maior Ele vai oferecer para a humanidade. Se é que já não ofereceu. E agora é o momento de encontrar e dizer um sim, né? Para a salvação em Cristo. Falando dessas experiências de televisão, uma história que alguém contou, coisa desse tipo, experiências. Nós estamos satisfeitos com essas experiências ou nos lançaremos pela fé para termos outras experiências mais profundas e crescermos com Deus? E tem mais, a terceira peculiaridade do texto está no versículo 5. Uma palavra do anjo às mulheres, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, não tenham medo. Quero destacar primeiro essa expressão, vou falar a terceira vez, não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. O medo é um obstáculo que deve ser vencido. Precisamos superar o medo. O medo é parte do nosso sistema de defesa. Isso é comum, isso é verdade. Porque quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente fala assim, peraí, isso é uma ameaça. Aí o nosso corpo fica em estado de alerta, porque se a gente precisa reagir, a gente age rapidamente para se defender de um perigo. Porque a gente imagina que seja um perigo que se apresentou ali. Mas existe o medo que paralisa, o medo que adoece, chamado de fobia. Esse deixa a gente preocupado com inúmeras coisas, prisioneiros em casa talvez, ou refém de pensamentos, e limita porque tem medo de uma coisa, de outra, o medo se espalha e nos prende.
Também tem a outra característica do medo, é o tal do medo do desconhecido. É uma característica muito interessante que a psicologia descobriu, porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. De repente, com um pouquinho de convivência, não, peraí, não é tão difícil, não é tão agressivo, não causa problema, a gente começa a descobrir que não era a primeira impressão, não era uma verdade, né? Então assim, o medo do desconhecido assusta, surpreende e nos desafia. E agora? E agora? Aí aqui eu coloquei, o medo da mudança na vida, o medo de entregar o domínio da vida para Deus. O medo de decepcionar também, assim, eu estou investindo e tal, mas e se não for assim? O medo de fracassar. São várias situações de medo que a gente precisa reconhecer para vencer, para a gente viver uma vida plena e abundante. E a mensagem do anjo às mulheres é o anúncio da ressurreição. E começa com a expressão: não temam, não tenham medo, não se atemorizem. Essa realidade é surpreendente, sim, mas ela não é para machucar, não é para ferir, não é para trazer dor, é para lhes dar esperança. Trago para vocês boas notícias de Cristo Jesus. Trago para vocês notícias vindas da parte de Deus. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. É verdade, ele foi crucificado. E por causa de toda esta dor, essa violência, essa agressão, ele morreu. Mas ele não está aqui. Aí já o versículo 6. Agora lembrando que João diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Romanos, e o salário do pecado é a morte. E Jesus não tinha pecado, Jesus não ficou preso na morte. Jesus venceu a morte para que você tenha certeza de que com Deus você vencerá também. É a bênção de Deus para cada um de nós, para nos dar segurança na vida. Sei que isso é muito surpreendente, então venham ver onde ele jazia e leva as mulheres para o túmulo. Para você ver que ele não está aqui. Ele não está aqui. Não considere Jesus como alguém que está morto. Não! Ele está vivo. Agora que já viram, não fiquem aqui paralisadas. Vocês podem fazer algo muito especial. Pode contar para outras pessoas sobre a verdade da ressurreição. Deus nos dá essa direção também. É nossa missão comunicar essa notícia da ressurreição de Cristo para toda pessoa. Certamente você conhece alguém que está sofrendo muito neste tempo, alguém que está angustiado, angustiada, depressivo talvez, porque está vivendo esse tempo de pandemia sem conhecer que pode ter a companhia grandiosa de Deus, o vencedor da morte. Sem contar com a companhia de Deus que nos entende, que caminha conosco, que se fez homem, sentiu nossas dores e morreu em nosso lugar. Leve a boa notícia da graça de Deus para outras pessoas, para levar esperança, para levar consolo e superação do luto, para fazer com que pessoas encontrem ou reencontrem com o Senhor e vivam o cumprimento das promessas de Deus em suas vidas. Olha o que o anjo disse: vão depressa agora e digam aos discípulos de Jesus que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. Esse é o versículo 6. Lá vocês o verão. Precisamos ver o Senhor. Precisamos ir para a nossa Galileia, o lugar da simplicidade, o lugar do despojamento. Abrir mão da fama, dinheiro, título, cargo. Abrir mão da preocupação com o que as pessoas vão falar por eu estar buscando o Senhor. Precisamos abrir mão dessas coisas e sermos verdadeiramente servos do Deus vivo. Precisamos de tempo num lugar secreto com o Senhor. Como está no Evangelho também de Mateus, vá para o teu quarto e fechada a tua porta, orarás a teu Pai em secreto. E teu Pai que te ouve em secreto, lhe dará a recompensa.
depois que as mulheres ouviram a mensagem do anjo, começaram a agir. Se retiraram apressadamente, surpresas e tomadas de grande alegria. Correram para poder compartilhar a mensagem como porta-vozes da ressurreição. Que assim seja com você, com cada um de nós. Mas elas foram surpreendidas pela segunda vez. E agora foi com a presença do próprio Cristo que as abordou no caminho. E Jesus reforçou o que o anjo já tinha dito. Não tenham medo. Não tenham medo. Não se atemorizem. Eu sei, tudo é muito diferente, é surpreendente. A ressurreição de Cristo é grandiosa e fora do comum. Mas é verdade. Estou vivo, venci a morte e o pecado. Não estou preso no túmulo, venci a morte e retirei das mãos de Satanás as chaves do inferno. Está tudo em minhas mãos. Tudo está sob meu controle. Eu venci. Vão e anunciem. Orientem seus amigos, seus familiares, e os orientem a terem um tempo de oração no secreto comigo, um tempo de despojamento, um tempo de Galileia. E lá eles me verão. Terão experiência comigo. E eu cuidarei de suas almas abatidas, machucadas. Eu os perdoarei e os salvarei. Vão. Que possamos reconhecer a urgência e o grande valor da experiência de compartilhar com outras pessoas sobre a ressurreição de Cristo e salvação em seu sangue. Que a gente não se conforme com as experiências que tivemos com Deus até aqui, mas nos desafiemos a ter outras novas, crescendo dia a dia com Deus. Vença todo obstáculo que queira se colocar na sua frente. Enfrente pela fé, pela esperança, pelo amor a Deus e às pessoas. Vença o medo e deixe Deus reinar em sua vida. Anuncie a palavra da salvação, da ressurreição. Leve a verdade, o alento, a certeza de Deus para cada pessoa, ensinando-as a buscarem a sua presença, a presença de Deus em oração também. E assim, o reino de Deus crescerá dia a dia na sua vida, na vida das pessoas que você encontrar e compartilhar, e crescerá no mundo onde nós moramos. Que assim seja, em nome de Jesus.